Bom dia a todos e a todas. Peço autorização ao presidente dessa sessão para fazer uso da palavra aqui mesmo na bancada. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar a todos os convidados que estão aqui nesse plenário hoje, mais cheio do que o ano de 2011. Isso é um sinal bom, secretário, é um sinal que a comunidade, os técnicos estão participando mais. Mas também parabenizar ao secretário Luiz Otávio pelas explicações feitas do orçamento aqui nesse slide, de uma maneira organizada e não cansativa. A gente sabemos do tamanho da peça, da complexidade, e a gente não poderia passar uma hora aqui vendo esse slide, e o secretário Luiz Otávio mostrou um conhecimento sobre a peça e deixou todos nós aqui entendidos. Pelo menos eu tirei muitas dúvidas vendo esse slide, mas eu queria fazer algumas observações. Acompanho Alagoas desde 2009 e venho fazendo alguns comparativos, e não só aqui, mas também com estados vizinhos. Esse orçamento deste ano, ele tem um valor de 7 bilhões. Comparado ao do ano passado, crescemos em torno de 8%. Enquanto o estado de Sergipe, ele teve um orçamento ano passado de 7 bilhões e meio, e para esse ano eles estão votando de 7,8. Isso representa um aumento de 4%. Então, Alagoas está no caminho certo. Acredito eu que daqui a 3, 4 anos vamos acompanhá-los, porque a diferença há 2 anos atrás era quase de 1 bi, e agora são apenas de 400 milhões. Isso é muito importante. Mas, secretário Luiz Otávio, eu tenho algumas observações referente à saúde. Estamos de parabéns, é um aumento de quase 100% na pasta. Agricultura, somando a pasta da agricultura com a Emater, dá aproximadamente 115 milhões, mas tem algumas secretarias que têm perdas referenciais, como a assistência social, que perde em torno de 10 milhões, e tem programas específicos como o programa do leite, tem as cestas nutricionais, tem os CRAs, os CREAs. Então eu fico preocupado. Tem a Secretaria do Trabalho, que também tem os cursos de capacitação, formação, tem os Cines, é uma secretaria importante devido ao desemprego e à mudança diária do trabalhador. Ela vai perder em torno de 10 milhões. Tem a Secretaria da Paz, perde em torno de 15 milhões. É uma secretaria que, nos dias de hoje, é uma secretaria que cuida do atendimento ao drogado, e o DER é um órgão importante por causa da CID, né, que foi extinta, perde em torno de 12 milhões. Poderia existir algum remanejamento ainda para alguma pasta dessa que está perdendo tanto recurso? E também outra pergunta:
O senhor deixou claro aí da importância do ICMS para o nosso Estado. O ICMS ele é vital não só para o Estado, mas também para os municípios. E eu tenho uma dúvida. Desse ICMS, 75% é do Estado e 25% é dos municípios. Mas tem uma prática através de decreto e algumas isenções do governo que está isentando 100% do ICMS. Isso já em outros estados já é motivo de ações, processos contra o governo. Por exemplo, o IPI, o governo federal isenta ele como um todo, mas ali tem a parte do município, tem a parte do estado e todo mundo está perdendo, e foi isso que o senhor deixou bem claro, que Alagoas quase não subiu o seu FPE. Os municípios não se falam, FPM caindo, prefeitura em crise, aí além disso, agora o ICMS, com algumas isenções prejudicando também os municípios. Então, existe alguma alternativa para quando seja dado uma isenção dentro do Estado, seja dada da parte do Estado, dentro dos 75% e não atingindo os 25% que pertence aos municípios. Era isso que eu tinha a falar, são essas dúvidas e dentro do contexto, acredito eu que estou satisfeito. Agradecemos a participação do eminente deputado Joãozinho Pereira. E com satisfação ouvimos mais uma vez o secretário Luiz Otávio Gomes. Senhor deputado Joãozinho Pereira, em primeiro lugar, muito obrigado pelas considerações com relação à minha apresentação. E, em segundo lugar, eu vou responder os dois questionamentos de Vossa Excelência. Em primeiro lugar, vou tranquilizá-lo com relação ao primeiro item. Ninguém vai perder nada. Há uma priorização e há uma compensação. A priorização do governador Teotônio Vilela Filho é pela educação, saúde e defesa do cidadão. Então, essa é a determinação do governador. Muito bem. Então, como Vossa Excelência bem colocou, essas três áreas estão bem aquinhoadas. Porque entende o senhor governador que uma população que é educada e que tem saúde e que tem segurança, então o Estado está prestando um bom serviço. Daí a sua determinação com relação a esses três itens. Porém, a ciência social não vai perder, o trabalho não vai perder, a paz não vai perder e o DR, que perdeu significativamente com relação à questão da CID, também será recompensado. Como é que nós fizemos isso? Para que os secretários não ficassem tristes, desmotivados e a população não ficasse desassistida com a diminuição do orçamento. Com esses recursos financeiros que nós estamos tomando emprestado no Banco Mundial, no Banco Interamericano de Desenvolvimento e no BNDES. Veja, Vossa Excelência, o que está acontecendo com relação à questão do BNDES. A presidente Dilma Rousseff, consciente de que estava prejudicando aos estados e aos municípios, mas não tinha outra opção a não ser fazer o que vem fazendo, ela abriu uma linha de crédito de 20 bilhões de reais para os governos estaduais e municipais. Olha que coisa interessante. Ela, em tese, ela tirou da nossa arrecadação e está nos emprestando. Bem, os governadores todos reclamaram, porque eles preferiam não tomar esse empréstimo. Mas se eles não tomassem esse empréstimo, eles ficavam na contramão da história. E todos os governadores do Brasil estão tomando emprestado 20 bilhões de reais. Já se fala no incremento de mais 10 bilhões.
O que foi que os governadores pediram então à senhora presidente? De que esse financiamento não fosse em 12 anos, como é a norma do BNDES, fosse em 20 anos. E segundo, que houvesse uma carência, evidentemente, de 2 anos. Bom, isso eles conseguiram. Então, no caso do DER, ele será recompensado com esse financiamento que os senhores corretamente aprovaram aqui a semana passada. Então, os recursos serão colocados em investimentos. Os recursos serão colocados nas estradas alagoanas. Então, no caso do DR, está solucionado. O senhor pode ficar tranquilo. No caso do trabalho e da assistência social, nós estamos colocando no Banco Mundial. No Banco Mundial. Então, nós vamos recuperar, senhor deputado Joãozinho Pereira, todos os CRAS e os CRES do estado de Alagoas. Vamos deixar eles lindos, maravilhosos e em funcionamento. Nesse momento eu estou com a 13ª missão do Banco Mundial na Secretaria do Planejamento, é a missão final, exatamente para eles liberarem os recursos no decorrer do próximo ano. E havia uma dúvida do Banco Mundial, por quê? Porque os CRAs e os CREs nos municípios alagoanos, eles são alugados, não são do Estado. Então, o governador do Estado baixou um decreto com a autorização da PGE, que é o órgão jurídico do Estado, para que nesses contratos de locação fosse colocada uma cláusula dizendo que o Estado iria recuperar todos esses CRAs, todos esses CREs, mas que ficariam alugados ao Estado de Alagoas por tantos anos, para que o investimento possa ser feito. Então, não vai ter nenhum prejuízo, muito pelo contrário, nós vamos colocar muito mais recursos na área de assistência social. Com relação ao trabalho, Vossa Excelência vai ficar muito feliz, porque nós estamos colocando cerca de 25 milhões de reais para treinamento e capacitação do trabalhador alagoano, ao ponto de que o secretário Alberto Sexta-feira, oriundo desta casa, sentou-se comigo, que coordeno essas ações, preocupado, porque se ele está preparado para treinar 4 ou 5 mil pessoas por ano, a partir de 2013 ele vai precisar treinar 15, 20 mil pessoas por ano, e a Secretaria não está preparada para isso. Então nós estamos criando condições para que a Secretaria aumente o seu efetivo através de técnicos da FAPEAL para que isso possa acontecer. Então também resolvido aí a dúvida e a preocupação de Vossa Excelência. E finalmente, com relação à Secretaria da Paz, e eu tenho aqui a honra e o privilégio de ter aqui ao meu lado o secretário Jardel Aderico, que tem feito um trabalho extraordinário com relação a isso. Isso tem sido uma prioridade do governador Teotônio Vilela. Então, nós temos solucionado de 3 maneiras a Secretaria da Paz. Primeiro, com recursos próprios do Estado, que não tem faltado. Segundo, com relação aos recursos do FECOEP. Eu sou integrante do FECOEP e nós entendemos que a droga, ela assola principalmente os pobres, porque os ricos, quando ela assola, os pais mandam para um clínico, mandam para uma clínica e resolvem isso. E os pobres não têm como resolver isso. Então, o governador do Estado tem priorizado, tem orientado ao presidente do FECOEP, que é o vice-governador José Tomás, para que não faltem recursos para a Secretaria da Paz no que diz respeito ao combate à droga. E o secretário Jardel Aderico, com a competência que tem lutado ferozmente para isso. E, finalmente, no programa do Banco Mundial, a Secretaria da Paz e também no BNDES, ela terá recursos para essa atuação. Então, agradeço a Vossa Excelência as suas perguntas, mas tranquilizo-o de que tudo isso nós nos preocupamos e o governador Teotônio Vilela tem sido o líder, o capitão, nos orientando onde a gente deve alocar esses recursos. Finalmente, com relação à sua segunda pergunta, quero dizer para Vossa Excelência que a pergunta de Vossa Excelência é muito pertinente, muito pertinente. E eu a responderei com a transparência que me é peculiar. Na hora que nós damos um incentivo fiscal, nós não estamos dando 100%. Os incentivos de Alagoas,
eles são de 50%. O empresário, quando ele vem para cá, ele tem automaticamente 50% incentivado e 50% ele paga. Então, em tese, o município deixa de receber 50%. Esse recurso ele não tinha. Se essa fábrica não vier, ele não terá. Mas aí ele deixa de ter 50%. 50% o empresário ele paga religiosamente. Evidentemente que ele tem um prazo mais dilatado para pagar, mas ele paga religiosamente. Sobre essa ideia que Vossa Excelência está trazendo, isso é discutido no Fórum de Secretários de Fazenda e nos fóruns de secretários de Planejamento. O que a gente tem dito é exatamente o seguinte, que o município ele não está sendo prejudicado, ele deixa de receber algo que ele poderia vir a receber a partir do momento que essa fábrica ela é colocada. Muito bem, concluindo, eu quero dizer para Vossa Excelência o seguinte, que isso tudo vai acabar, a guerra fiscal ela vai acabar. O governo federal está determinando que ela acabe agora no dia 31 de dezembro. Os governos estaduais do Nordeste não estão aceitando, porque isso é um prejuízo enorme, porque a gente não pode mais trazer indústrias para cá, empresas para cá, e estão exigindo uma compensação, que o governo federal está definindo essa compensação. Bom, se por acaso essa guerra fiscal não acabar, então se vai discutir exatamente o que Vossa Excelência trouxe a esta casa. O que fazer com esses 50% que não estão sendo repassados? Então, essa discussão nós teremos no próximo ano, se continuar a guerra fiscal. Mas se ela acabar, ela é inócua.